Olá pessoal, aqui é o Gabriel do canal Tarados por Blockchain e nesse vídeo a gente tá fazendo a leitura do livro Mastering Bitcoin. Essa é a parte 3, tá? Então eu vou continuar a leitura a partir dessa parte onde eu tô, tá? Assistam os vídeos anteriores para vocês acompanharem. Alice agora está pronta para começar a usar sua nova carteira Bitcoin. Seu aplicativo de carteira gerou aleatoriamente uma chave privada, descrita em mais detalhes à frente, que será usado para derivar endereços de Bitcoin que direcionam para a sua carteira. Neste ponto, seus endereços Bitcoin não são conhecidos na rede Bitcoin ou em qualquer parte do sistema Bitcoin. Seus endereços Bitcoin são simplesmente números aleatórios que correspondem à sua chave privada, que ela pode usar para controlar o acesso aos fundos. Os endereços são gerados de forma independente por sua carteira, sem referência ou registro em nenhum serviço. Na verdade, na maioria das carteiras, não há associação entre o endereço Bitcoin e qualquer informação extremamente identificável, incluindo a identidade do usuário, até o momento em que o endereço é referenciado como o destinatário do valor em uma transação postada no livro do Bitcoin. O endereço do Bitcoin é simplesmente parte do grande número de endereços possíveis que são válidos na rede. Somente uma vez que o endereço tenha sido associado a uma transação, ele se tornará parte dos endereços conhecidos na rede. Então, ele está falando aqui, gente, da carteira privada, da chave privada, tá? Da carteira. Essa chave privada, você consegue controlar os seus fundos, né? É, integrando com outras ferramentas e tal, que até para realizar transferências agendadas, por exemplo, coisas desse tipo, né? Mas é diferente da chave pública e também é diferente da chave mnemônica, da frase mnemônica, tá? São três coisas: a frase mnemônica, a chave privada e a chave pública. E aí a gente vai falar provavelmente um pouco mais à frente sobre isso. Alice usa o botão receber, que exibe um código QR Code, né, junto com o endereço Bitcoin. O código QR é um quadrado com um padrão de pretos e brancos, servindo como uma forma de código de barras que contém as mesmas informações em um formato que pode ser escaneado pela câmera do smartphone do Joey. Ao lado do código QR da carteira está o endereço Bitcoin que ela codifica, e a Alice pode optar por enviar manualmente seu endereço para o Joey, copiando em sua área de transferência com um toque. É importante notar que, ao receber fundos em uma nova carteira móvel pela primeira vez, muitas carteiras geralmente verificam novamente se você realmente protegeu sua frase mnemônica. Isso pode variar de uma simples janela que vai pedir para o usuário reinserir manualmente essa frase mnemônica, tá? Aqui ele deu uma misturada nas coisas, porque ele estava falando um pouco sobre a chave pública, né? Que ela clicou lá no receber no aplicativo e apareceu esse QR Code que ela vai mostrar para o Joey ler, fazer essa leitura desse QR Code, né? Ou então ela pode enviar a chave pública para o Joey para ele poder fazer a transferência para a carteira dela, tá? De valores de Bitcoin. E aí ele tá falando aqui sobre outra coisa que é em relação à frase mnemônica, que quando você cria a sua frase mnemônica, geralmente o aplicativo que você está usando, ele solicita que você escreva manualmente a frase para ter certeza que você realmente anotou a frase correta, tá? Continuando. Os endereços do Bitcoin começam com 1, 3 ou BC1. Assim como os endereços de e-mail, eles podem ser compartilhados com outros usuários de Bitcoin, essa é a chave pública, tá, gente? Que podem usá-los para enviar Bitcoins diretamente para a sua carteira. Não há nada sensível do ponto de vista da segurança sobre esse endereço do Bitcoin.
pode ser postado em qualquer lugar sem arriscar a segurança da conta, porque é a chave pública. Ao contrário dos endereços de e-mail, você pode criar novos endereços quantas vezes você quiser, os quais direcionarão fundos para a sua carteira. Na verdade, muitas carteiras modernas criam automaticamente um novo endereço para cada transação para maximizar a privacidade. É como se você fazer um paralelo aqui, é como se você tivesse um cartão de crédito virtual que você consegue gerar um novo cartão a cada vez que você vai fazer um pagamento. Nesse caso aqui, você consegue gerar uma chave pública para poder receber Bitcoin a cada vez que você vai receber um Bitcoin de uma pessoa diferente, tá? Isso maximiza a sua privacidade. Uma carteira é simplesmente uma coleção de endereços e as chaves que desbloqueiam os fundos dentro dela, que nesse caso é a frase mnemônica para desbloquear os fundos, tá? Obtendo o seu primeiro Bitcoin. Alice pode adquirir Bitcoin de várias maneiras. Ela pode trocar um pouco da sua moeda nacional, por exemplo, o BRL, né, em uma corretora exchange de criptomoedas. Ela pode comprar de um conhecido, amigo, né, em um encontro de usuários de Bitcoin, né, um meetup de Bitcoin, em troca de dinheiro em espécie, tá? Isso aqui já é um pouco mais inseguro, tá, gente? Aqui vocês teriam que tomar um certo cuidado com esse conhecido aí, né? Porque você pode depositar o dinheiro pro cara e o cara sumir, sei lá. Então, outra coisa, ela pode encontrar um caixa eletrônico ATM de Bitcoin na cidade onde ela mora. E isso existe mesmo, tá? É como se fosse um caixa eletrônico, né? Só que você vai lá e você consegue transferir Bitcoin para sua carteira. Que funciona como uma máquina de vendas automática vendendo Bitcoin por dinheiro em espécie. Ou então ela pode oferecer suas habilidades ou um produto que ela vende e aceitar o pagamento em Bitcoin. Ela pode pedir ao seu entregador ou clientes que paguem em Bitcoin. Todos esses métodos têm diferentes graus de dificuldade e muitos envolvem o pagamento de uma taxa. Algumas instituições financeiras também exigirão que a Alice forneça documentos de identificação para cumprir os regulamentos bancários locais, práticas de prevenção à lavagem de dinheiro, e um processo que é conhecido como KYC, que do inglês vem do Know Your Customer, ou conheça o seu cliente, tá? Que isso aqui são verificações que a empresa vai fazer do seu RG, você tem que tirar foto com o RG na mão, geralmente, tirar a foto da frente do seu RG, da parte de trás do seu RG, ou de algum outro documento, né, como passaporte, e é exigido quando você vai fazer compras em muitas das corretoras, tá? A maioria. Contudo, com todos esses métodos à disposição, a Alice conseguirá receber seus primeiros bitcoins. Uma das vantagens do Bitcoin sobre outros sistemas de pagamento é que, quando usado corretamente, oferece aos usuários muito mais privacidade. Adquirir, manter e gastar Bitcoin não exige que você divulgue informações confidenciais e de identificação pessoal a terceiros. No entanto, onde o Bitcoin atinge sistemas tradicionais como troca de moedas, regulamentações nacionais e internacionais, geralmente se aplicam, tá? Para trocar Bitcoin por sua moeda nacional, muitas vezes você precisará fornecer provas de identidade e informações bancárias. Os usuários devem estar cientes de que, uma vez que um endereço Bitcoin é anexado a uma identidade, todas as transações de Bitcoin associadas também são fáceis de identificar e rastrear. Essa é uma razão pela qual muitos usuários optam por manter contas de câmbio dedicadas desvinculadas de suas carteiras. A Alice foi apresentada ao Bitcoin por um amigo, então ela tem uma maneira fácil de adquirir seu primeiro Bitcoin. A seguir, veremos como ela faz para comprar Bitcoin de seu amigo Joey e como o Joey faz para enviar o Bitcoin para a carteira dela. Encontrando o preço atual do Bitcoin.
Antes que a Alice possa comprar Bitcoin do Joey, eles precisam concordar com a taxa de câmbio entre o Bitcoin e o dólar americano. Isso levanta uma pergunta comum para aqueles que são novatos no Bitcoin: quem define o preço do Bitcoin? A resposta curta é que o preço é definido pelos mercados. O Bitcoin, assim como a maioria das outras moedas, tem uma taxa de câmbio flutuante. Isso significa que o valor do Bitcoin em relação a qualquer outra moeda flutua de acordo com a oferta e a demanda nos mercados onde é negociado. Por exemplo, o preço do Bitcoin em dólares americanos é calculado em cada mercado com base na negociação mais recente que envolveu a troca de Bitcoins por dólares americanos ou vice-versa. Como tal, o preço tende a flutuar várias vezes por segundo. Um serviço de preços agregará os preços de vários mercados e calculará uma média ponderada por volume de transações, que representa a taxa de câmbio do mercado amplo de um par de moedas, por exemplo, o par BTC barra USD, tá? A gente fala sempre BTC barra USD, que é um par de câmbio, né? E a gente pode ter aqui o BTC barra BRL, né? BRL é o Brazilian Real, tá? Que é o real brasileiro, tá? É a sigla do real brasileiro, BRL. Então a gente pode ter um par de troca de câmbio, né? Que seria o BTC para BRL ou BRL para BTC, tá? Existem centenas de aplicativos e sites que fornecem um preço atual do mercado. Aqui estão alguns mais populares. Um site que fornece uma visão simples da média ponderada por volume de cada moeda. Tem o bitcoinaverage.com, tá? bitcoinaverage.com. Coincap.io. Algum desses sites aqui já pode ter até saído do ar, tá, gente? Aqui a gente tem o CoinMarketCap, que é o mais famoso, tá? Ou Live Coin Watch também, que é bem famoso, que eu já mostrei em vídeos anteriores aqui no canal. Aí a gente tem as taxas de referência do Bitcoin da Bolsa de Mercadorias de Chicago. Uma taxa de referência pode ser usada para referência institucional e contratual, fornecida como parte desculpa, dos dados, né, de investimento da Bolsa de Mercadorias de Chicago. Além desses diversos sites e aplicativos, a maioria das carteiras de Bitcoin converterá automaticamente valores entre Bitcoin e outras moedas. O Joey usará sua carteira para converter o preço automaticamente antes de enviar Bitcoins para Alice, enviando e recebendo Bitcoin. Alice decidiu trocar 10 dólares americanos por Bitcoin para não riscar muito dinheiro com essa nova tecnologia. Ela dá a Joey 10 dólares em dinheiro, abre seu aplicativo de carteira móvel, Blue Wallet, seleciona receber e isso exibe um código QR com o primeiro endereço Bitcoin de Alice. O Joey então abre a sua carteira Blue Wallet e seleciona a opção enviar do seu smartphone, que passa a exibir uma tela contendo os seguintes campos: a quantia a ser enviada em Bitcoin ou na sua moeda local, que ali vai ser convertida, né? Uma nota, né, uma descrição para essa transação. A taxa da transação vai aparecer embaixo, quanto que ele vai pagar, tá? E no campo de entrada para o endereço Bitcoin, tem um pequeno botão de scan, né? Isso permite que o Joey escaneie o código QR com a câmera de seu smartphone para que ele não precise digitar o endereço Bitcoin de Alice, que é bastante longo e difícil de digitar. Joey toca no botão Scan e ele ativa a câmera do smartphone, escaneando o código QR exibido no smartphone de Alice. Joey agora tem o endereço Bitcoin de Alice, público, né, a chave pública, definido como destinatário.
Joe insere o valor de 10 dólares americanos e sua carteira o converte acessando a taxa de câmbio mais recente de um serviço online. A taxa de câmbio, na época, é de 100 dólares americanos por Bitcoin. Dá para acreditar, gente? Quando o livro foi escrito, estava 100 dólares. Atualmente, a gente está na casa aí dos 39 mil dólares. Então, 10 dólares americanos valem 0,1 Bitcoin. Ou 100 milibitcoin, que é o MBTC, tá? Conforme mostrado na captura de tela da carteira de Joey. No campo Nota a descrição da transação, Joey digita Alice. Ele pode usar este campo para adicionar algumas informações sobre sua transação, que possam ser consultadas no futuro para ele lembrar dessa transação. Essa função serve apenas para que Joey possa manter um controle das suas transações já realizadas. A descrição da transação será armazenada na carteira de seu celular e apenas Joey poderá vê-la, e não será enviada para Alice nem armazenada na blockchain. Ele também seleciona uma taxa de transação para a sua transação. Quanto maior a taxa de transação, mais rápido sua transação será confirmada, incluída, né, em um bloco por um minerador. Ele seleciona a taxa de transação mínima naquele momento, 0 satoshis por byte. Beleza. Agora mudando um pouco de assunto, o preço do Bitcoin mudou muito nos últimos anos, sofrendo uma incrível valorização desde a primeira edição deste livro foi escrita. Em março de 2021, uma pessoa precisaria de aproximadamente 54 mil dólares para comprar um Bitcoin inteiro. Muitos exemplos neste livro fazem referência a transações que realmente ocorreram no passado, quando o preço do Bitcoin era muito mais baixo e ainda era possível realizar transações com taxa zero. Imagine que amigo generoso Joey seria caso ele tivesse feito o mesmo acordo com a Alice hoje, de enviar, né, 0,1 Bitcoin. Hoje, 0,1 Bitcoin vale 3.900 dólares, tá? A tela de envio do Bitcoin na carteira Blue Wallet. Usando a Blue Wallet, Joey verifica cuidadosamente se inseriu o valor correto, porque ele está prestes a transmitir dinheiro e os erros são irreversíveis. Para simplificar, vamos supor que Joey não pague nenhuma taxa de transação. A finalidade e a definição das taxas de transações são abordadas nos capítulos posteriores. Depois de verificar o endereço e o valor, ele pressiona enviar para transmitir a transação. A carteira de Bitcoin móvel de Joey constrói uma transação que atribui 0,1 Bitcoin, BTC, ao endereço fornecido por Alice, obtendo os fundos da carteira de Joey e assinando a transação com as chaves privadas de Joey. Isso informa a rede do Bitcoin que Joey autorizou uma transferência de valor para um novo endereço de Alice. À medida que a transação é transmitida através do protocolo P2P, ela se propaga rapidamente pela rede do Bitcoin. Em menos de um segundo, a maioria dos nós bem conectados na rede recebe a transação e vê o endereço de Alice pela primeira vez. Enquanto isso, a carteira de Alice está constantemente ouvindo, né, ou procurando as transações publicadas na rede do Bitcoin, procurando por qualquer uma que corresponda ao endereço que ela contém. Alguns segundos após a carteira de Joey transmitir a transação, a carteira de Alice indicará que está recebendo 0,1 BTC. Cada Bitcoin pode ser subdividido em 100 milhões de unidades, cada uma chamada de Satoshi no singular ou Satoshis no plural, batizado em homenagem ao criador do Bitcoin. O Satoshi é a menor unidade de Bitcoin, equivalente a 0,00000001, tá? Que são 7 zeros, tá? Depois da vírgula, beleza?
Então, 7 zeros e o número 1. Isso seria conhecido como um satoshi, tá? É a menor unidade do Bitcoin. As confirmações, né? Então vamos falar sobre as confirmações. A princípio, a carteira de Alice mostrará a transação de Joey como não confirmada. Isso significa que a transação foi propagada para a rede, mas ainda não foi registrada no livro de transações do Bitcoin, conhecido como blockchain. Para ser confirmada uma transação, deve ser incluída em um bloco e adicionada à blockchain, o que acontece a cada 10 minutos em média. Em termos financeiros tradicionais, isso é conhecido como clearing. Este livro cobrirá em detalhes a propagação, validação e compensação ou confirmação de transações Bitcoin. Alice agora é a orgulhosa dona de 0,1 BTC que ela pode gastar. No próximo capítulo, observaremos sua primeira compra com Bitcoin e examinaremos em maiores detalhes as tecnologias de transação e propagação envolvidas. Beleza, galera? Terminamos aí o capítulo 1. Se você gostou dessa série de vídeos, curta o vídeo, recomende para seus amigos para eles saberem o que é o Bitcoin. Essa é uma introdução breve aí que eu gravei. E sigam o canal aí, divulguem o canal, tá bom? Obrigado e espero que tenham gostado aí do conteúdo. Voltamos aí na próxima série com o capítulo 2, tá? Falando aí um pouco mais sobre o Bitcoin, beleza? Então, capítulo 2, como que funciona o Bitcoin? A gente vai falar um pouco mais, tá bom?